Meu entendimento de composicionalidade enquanto faculdade de um sujeito do compor que imagina a cultura e a concretiza na forma de composição, só começa a se completar quando conheço a narrativa de Paulo Costa Lima sobre esta, que é uma de nossas mais poderosas faculdades criativas. É muito vigorosa a sua explicação acerca do pertencimento cultural revelado nos atos do compor e no poder que tem a composição de arraigar continuamente seu entrelaçamento com a cultura. Compor, construindo pertencimento. Em uma das primeiras reflexões traçadas por Paulo na publicação original de seu olhar para a composicionalidade, ele destaca as múltiplas modalidades de entrelaçamento que caracterizam a potência dessa instalação de mundos que é o compor. Enfim, ao sintetizar os vetores que sustentam sua tese sobre a inerência e a interpenetração de pensar e realizar composição, Paulo nos ensina que, ao criar um mundo, ao compor uma obra-mundo, estabelecemos uma relação entre o mundo criado, que é a obra, e o mundo em que ela se encontra. O ato de compor refere, portanto, à indissociabilidade dos sentimentos de que algo está acontecendo na obra-mundo inventada e de que algo está resultando das simulações mentais geradoras dos atos de invenção. É por meio dessa inerência que a mente constrói a teoria do compor. Encontrei minha praia. E era uma praia rítmica, percussiva, e fez toda a diferença no meu caminho. Em 1985 foi Ernest Widmer que regeu a gravação. Aí ele disse, não, eu vou reger assim, como se fosse chicotadas, porque fica mais preciso. E depois fomos todos tomar uma sopa, Vanton era o cachê. Só que tem uma coisa, no compor a gente não acha praias. A gente só acha o que constrói, é construção. Eu achei minha praia. Essa expressão tem dentro dela um encantamento do espelho, né? E aí surge esse tema do qual a gente fala tão pouco, que é o amor do compor. Ele é tão importante, né? Ele rege tantas coisas, né? O amor do que se faz, o amor do que se fez. É muito difícil falar sobre isso. Só se a gente fizer um seminário sobre o compor e o gozo. Porque tem um investimento narcísico e tem também um investimento de mundificação, né? Um organismo no mundo buscando criar o seu próprio mundo. Construir praias significa construir pertencimento, mas significa inventar pertencimento, já que ele não é dado todo. Não? Significa tecer fios culturais. É claro que eu penso no Beethoven da Terceira Sinfonia, né? Inventando um herói para chamar de seu e de nosso. O heroísmo perpassa a obra de Beethoven em tantos lugares, né? E ele deixa esse paradigma gozante como herança benéfica e maléfica para nós todos. E quem é que está de sunga nessa praia? É o sujeito do compor. E quem é esse cara? É o agente da navegação de sentidos que deu na construção da própria praia. E eis aí, portanto, a poiesis da praia, a poiesis da navegação. Né? No meu caso, uma navegação pela construção de sentidos rítmicos, né? Pertencimento rítmico, gozo rítmico. O que é gozo rítmico? E assim nós precisamos de uma teoria do tornar-se praia, do tornar-se composição, na medida em que não existe essa separação entre ideia e processo. A ideia já é um processo. Né? Eu dei o nome de composicionalidade a esse esforço de teorização do tornar-se. Imagine um lugar onde as coisas sonoras surgem e crescem feito plantas. Messiaen, tudo que eu sei sobre melodia eu aprendi com os pássaros. Desde o meu doutorado em 2015, e mais recentemente, já agora mais de 20 anos, aprendendo com Paulo Lima, eu tenho me dedicado a pensar o que pode ser a reciprocidade, esse vetor da composicionalidade. Vê bem, a raiz é o galho, a folha não é nada além do que a flor. Tudo uma variação da mesma ideia, forma-prima. Fincam sua raiz no solo, liberam substâncias no ar para atrair insetos, tecem redes subterrâneas. Imagine que nesse lugar, as pessoas é que são compostas feito música. Quando se diz, a música cria o compositor, tanto quanto o compositor cria a música, o que acontece se levarmos essa afirmação realmente a sério? Widmer, o compositor tem que aguçar o faro e ligar as antenas. Nesse lugar, as pessoas é que são compostas feito música. Cada pessoa, um universo musical sendo cuidadosamente tecido por essas plantas sonoras. Imagine só,
plantas sonoras, pássaros ensinando a compor, compositores de antenas ligadas e aguçando o faro. Boulez, em composição, a gente planta uma semente, mas outra coisa nasce e se espalha. Imagine só, plantas sonoras, pássaros ensinando a compor, compositores de antenas ligadas e aguçando o faro. Se a reciprocidade é marca indelével daquilo que é composicional, então, criar uma teoria do compor talvez seja, por si só, ter que inventar mundos. É importante falar sobre a multimodalidade ou a multidimensionalidade inerente ao fazer composicional, como, por exemplo, essa dimensão social ou da intersubjetividade do fazer em grupo. Será que isso responde à questão do que pode ser o papel do compositor, se é que existe algum, um participador, educador, interlocutor, ouvinte-criador, habitando esse entrelugar do individual e coletivo? E como seria então extrapolar essa ideia do entrelugar em algum tipo de prática, seja como um valor ou como interestado dos elementos? E eu queria enfatizar então o entrelugar, interestado do instrumento, ou da sua própria instrumentalidade, fazendo dos objetos adicionados, das intervenções ou preparações instrumentais não só ferramentas, mas catalisadores da construção de identidade. Então eu trago essa ideia da fabulação de sistemas utópicos, ou quem sabe utópicos sincréticos, para acolher as simultaneidades do entrelugar, sobre o que pode vir a ser algo, e talvez algo que não se espere que seja. Daí eu me pergunto se na reciprocidade ou na ordem da invenção de mundos existe um vetor associado sobre uma dupla cumplicidade com o compor. Aprender sobre composição, para mim, foi como me redescobrir baiano, e Paulo Lima foi um interlocutor disso tudo, na relativização e inclusividade. Aqui eu achei o LP do Atotô Balzari de 85, a gravação de 87 com o grupo Piap. Olha aqui o gesto que eu falei. 1, 2, 3, tá. Mas onde é que esse gesto vem, não é? Qual é a origem dele? Lá para o final da peça, perto de uma recapitulação, é que a gente vai ter a resposta. Porque a gente está em pleno minueto de Mozart. 1, 2, 3. E agora... E... Ou seja, isso é Mozart. Quem diria? O que dizer sobre alguém que, no ato do ensino de composição, demonstra não apenas a inter-relação complexa que existe entre ensinar e compor, mas que também está aprendendo no próprio processo, no próprio caminho. E mais ainda, inspirando seus compositores aprendizes a perceberem a força criativa que está por trás de uma junção de mundos, de cabeças pensantes, a ponto de inspirar e criar junto com eles um grupo de composição, algo tão diferente da ideia preconcebida de que criar é apenas um ato solitário. E mais ainda, inspira esse mesmo grupo de compositores, e ele colocado no mesmo hall,
a irem além das fronteiras da academia, para buscar na rua, nas pessoas comuns, no homem cotidiano, como moradores de rua, feirantes, vendedores de picolé, a não apenas irem atrás de material composicional, mas de agentes composicionais, agentes que interpretem, que sejam interpretados, para que juntos, professor, aluno, pessoas comuns, todos façam parte dessa sopa criativa que é a composição. Então, quer dizer apenas vida longa, obra eterna. Pense numa pessoa que abre a sua cabeça e vai colocando coisa. Comigo foi assim, desde lá de 94, no primeiro ano de composição, quando eu ouvi o Atotô do Omar May pela primeira vez. Isso pode? Depois, na pós-graduação, seminários em composição, seminários em tópicos em teoria, seminários em teoria e análise. Tanta informação que vai caindo a conta-gotas durante anos. Era isso que ele estava falando. E agora, desde 2020, que eu decidi mudar o rumo da minha pesquisa, venho me deparando com ele o tempo inteiro. Principalmente através da ideia de entrelugar, que me levou diretamente para a encruzilhada. Sim, um compor na encruzilhada. Uma atitude político-ideológica e estética que engloba processos intencionais de hibridação cultural e música de modo geral, as noções de entrelugar e distância ressignificadora, teorias do compor, tudo isso já é imbricado historicamente no movimento de composição da Bahia desde a década de 60, em direção à música de concerto erudita menos colonizada. Ou seja, me persegue. É possível representar pessoas por meio de imagens. Será que é possível fazer o mesmo pelos sons? Na minha experiência com a criação musical, por mais antinatural que possa parecer, levou um tempo até que eu entendesse formas de conectar o meu mundo ao mundo das músicas que eu criava. Foi então que, entre os 5 vetores da teoria da composicionalidade, cunhada por Paulo Costa Lima, eu percebi que a reciprocidade dava conta desse fluxo entre o compositor que cria e o mundo no qual ele cria, ou seja, do processo de pertencimento que é gerado pela composição. Então eu entendi a composição como um espaço de fabulação de identidades e pensei em formas de trazer para a minha composição aquelas que eu chamo no meu mundo de minhas pares. Eu pensei então e comecei a tentar representar pelo som aquilo que eu assimilo, incorporo e reflito sobre as vozes e os discursos dessas minhas pares, tanto trazendo isso para os sons gerados quanto para as reflexões oriundas deles. A composicionalidade ecoou em mim e se ramificou a partir de demandas de criação que eram minhas e pode seguir se ramificando a partir de demandas de criação e reflexão individuais e coletivas. De onde vem esse anseio pelo entrelaçamento de lógicas musicais distintas? Eu acho que vem de uma consciência cultural de que nós somos entrelugar, que nós somos esse ponto onde vários aportes civilizatórios distintos confluem, Bahia, Brasil, né? E a percepção de que nós podemos construir marcas distintivas a partir disso, né? Então, por exemplo, quando eu encontrei a melodia do Caboclo Sete Flechas, eu fiquei entusiasmado, porque eu vi que o Caboclo Sete Flechas sabia a teoria da música. Ele faz uma melodia que tem a dinâmica de uma flecha. Ele atirou, é a flecha subindo, ele atirou, ninguém viu. Agora tá planando, só 7 flechas que sabe. Vai cair. Aonde a flecha caiu, chegou a flecha. Então, como é possível isso, né? E se você olhar os intervalos, é um ciclo de intervalos decrescentes. Sol, Dó, uma quarta, Mi, uma terça maior, terça menor, segunda. Então, quando eu compus o Batuque do Caboclo Sete Flechas, que foi estreada aí na Bienal de 2015, no Municipal, com a Leison Scopel e a Neo Gibá,
Eu disse, como é que eu vou interagir com esse saber cultural, né? Do ponto de vista do entrelugar? Então eu vou ampliar essa flecha, porque se ela faz um ciclo, eu vou aumentar esse ciclo. Então, sol, mi, dó. Chegamos até a quarta, né? Aí eu vou botar um trítono, uma quinta, uma sexta e por aí vai. Aí você vai ter uma flecha do tipo... esse flechão aqui. E com essa ideia foi que eu construí esse concerto, né, que vai desaguar no solista. O solista entra em transe no final. Esse é o grande clímax, né? Ele acaba gritando para a orquestra toda, Xetroá! E a orquestra responde, Xetroá! Viva o 2 de julho na Bahia! Começava com um solo de trompa. Os violinos ao fundo continuavam e sustentavam um acorde e assim, de repente, tudo se rompia energicamente. Antes de conhecer Paulo pessoalmente, conhecia sua música, tocando violoncelo na OSBA, antes mesmo de entrar na faculdade. Tocar e ouvir Serenata Aió foi, de uma certa forma, a minha primeira aula. Aliás, o que eu viria aprender com Paulo nas aulas de composição, mais tarde, era antes de tudo ouvir. Ouvir a música dentro daquelas milhares de músicas que habitam dentro da gente, mas como se todos estivessem em festa. Meu ouvido ficou mais fresco, mais atento criativamente às coisas da minha cidade, em Salvador. Compor se tornou um carnaval, e a totalidade das suas maravilhas e assombros era tomada por uma calma de arte marcial. Isso em mim é pós-Costa Lima. Eu queria dizer o que sua música me ensinou, mas é difícil, e por isso componho carnavais, e não carnavais. E quando eu termino de compor, às vezes me dou conta e escuto. Há um pouco de Costa Lima. E isso me alegra. É uma alegria de invenção. O solo de clarinete no meio da serenata dele é um malabarista. E o malabarista me ensinou a não deixar a peteca cair quando eu escrevo um outro compasso. Há em mim uma enorme exigência para escrever um próximo compasso. Paulo falava em criação de mundos também. Eu penso nos últimos compassos da serenata, quando a percussão sobra e para abruptamente. Talvez diante do próximo novo. Mas estamos aqui para tentar. Viva Paulo Costa Lima. Por que é tão marcante ser aluno de Paulo Lima? Porque com Paulo Lima qualquer coisa é marcada por intensa atividade reflexiva. Ou seria reflexiva atividade? Para Paulo Lima, a indissociabilidade entre teoria e prática, vetor da composicionalidade, é também vetor de seu processo pedagógico, onde teoria e prática são formas diferentes de pensar. Mas esse pensar não é apenas o exercício de uma liberdade individual, mas um diálogo constante com as pessoas e o mundo ao redor, se configurando uma atividade coletiva, portanto cultural e política. E aí, um pequeno parênteses é que quando Paulo Lima está com a ideia, ele discute com as pessoas, ele liga, passa um tempo conversando para várias pessoas, ele escuta várias opiniões, sempre nessa ideia do coletivo mesmo, isso é muito interessante. E até por isso que nesse momento de homenagem a ele, ele nos convoca a estar aqui com ele participando disso. Talvez por levar à risca a ideia de inclusividade de Widmer, a teoria da composicionalidade tem um vetor do campo de escolhas, que é onde processos, meios, materiais, ideias estão disponíveis, sendo que, inclusive, está disponível a possibilidade de escolha de que mundo inventar, mas sendo um dever inventar esse mundo. E onde esses mundos são inventados? Todo esse ambiente instigante reverberou em mim com essa pergunta: quais são os espaços de formação de compositores e compositoras no Brasil? E aí eu fui investigar diversos cursos de graduação em universidades brasileiras, percebendo que mais de 200 pessoas, entre professores e estudantes, lidam diariamente com isso apenas em cursos de graduação, né? E criando horizontes culturais e criativos muito diversos e interessantes. Sendo que efetivamente são esses espaços que ensinam composição, não necessariamente individualidades.
E, muito sabiamente, Paulo Lima cria espaços de ensino de composição que são muito diversos, muito coletivos. É por isso que eu costumo dizer que Paulo Lima compõe compositores. Falar do ensino de composição de Paulo Costa Lima é falar de uma experiência plena de composicionalidade que convoca uma responsabilidade em retroalimentar o que se lê e pensa no mão na massa, em indissociabilidade de teoria e prática, que desperta uma consciência crítica, e em sendo crítica política, e em sendo política, compromissada com o fazer cultural, preocupando-se sempre com o coletivo, sem perder de vista o valor da diversidade e da autonomia, que demanda a criação de mundos sonoros que revelam perspectivas e sonhos individuais sobre o mundo real em reciprocidade. Claro, tudo isso depende de escolhas que levam em consideração outras escolhas sem qualquer viés hegemônico. A minha, por exemplo, passou pela criação com o suposto compor que há no candomblé através da racionalidade do atabaque rum, que dentre tantos processos transforma isso nisso. Quer dizer, um material rítmico ressignificado por novas forças e sensações rítmicas. Em suma, estamos falando de um ensino de composição que trata peças musicais como movimentos de uma obra muito maior que a vida e vida em comunidade, pois ajuda a modelar novas visões de mundo, novas identidades. Valor e composicionalidade. Duas fontes tradicionais de atribuição de valor em literatura, a crítica e a teoria. E as fricções, né? Isso pode ser transposto para o campo da música, né? A teoria da música, por exemplo, sedimentando estratégias de condução de vozes, né? Por exemplo, por parcimônia, e aí está projetando valores de unidade, de coerência, de audibilidade. Se vem alguém e inventa um método de serialização da condução de vozes, como é o caso, está interferindo com a produção de valores. Se outro alguém compõe em cima disso, é óbvio que está diretamente envolvido no processo, né? Porque, a rigor, o compor é uma incubadora de valores, né? E uma teoria que se dispõe a acompanhar o compor, a acompanhar o tornar-se, ela precisa deixar que as coisas brotem, que as coisas aconteçam, tem que ajudar e não atrapalhar a incubadora, né? Agora, isso não quer dizer que não ofereça horizontes, limites, afinal de contas, o conceito de valor tem tudo a ver com o conceito de escolha, né? Com o campo de escolhas. Para Dewey, a escolha é preferível. Por esse ângulo, a composicionalidade nos aparece como uma gestão de discursos. Não é muito difícil relacionar três grandes tradições de valor: a composicionalidade, Nietzsche com o valor vida e a vontade de potência, Marx com a emancipação coletiva, desalienação, e Freud, Lacan com o acesso ao caminho do desejo, o entendimento do desejo e do gozo, né? Essa última corrente deságua diretamente na reciprocidade, ou pode desaguar, né? A plasmação de identidades. O Marx da emancipação e da desalienação bate direto na interpretação da criticidade, quer dizer, a visão crítica, a tradição crítica. E o Nietzsche, embora tenha a ver com tudo, porque a vida fala diretamente a essa história de um organismo no mundo querendo criar o seu próprio mundo. Portanto, uma gestão de discursos que funciona para as tradições de valor, mas funcionaria também para uma muqueca baiana, à lá Antônio Brasileiro. A verdade é uma só, são muitas. Quando cheguei à Bahia há 18 anos, eu encontrei um ambiente de ensino extremamente instigante, provocador, que sempre nos fazia mover para frente, mover para lugares onde a gente não imaginava. E eu aprendi com isso a força do entrelaçamento entre composição e cultura. Esse entrelaçamento entre composição e cultura me levou a investigar as relações entre música e movimento na capoeira. Na capoeira não há indissociabilidade entre música e movimento, portanto era o melhor locus para essa pesquisa da relação entre música e movimento, principalmente para os processos criativos. Isso me levou
a inferir 4 conceitos para falar dessa relação entre música e movimento na capoeira e na composição, mas sobretudo entendendo quais são as implicações, os entrelaçamentos, as indissociabilidades entre essas naturezas, digamos assim, da manifestação da capoeira. E eu posso dizer que isso me levou diretamente ao vetor da criticidade, porque o que é esse olhar da composição pela cultura, se não uma interpretação do mundo, né? E essa interpretação me levou a 4 conceitos que são simplicidade, incisividade, circularidade e surpreendibilidade. A minha forma de ver o mundo e de ver os processos criativos que derivam desse ambiente instigante e provocador do ensino de composição que se imbrica com a composicionalidade. Muita gente considera a inspiração como uma ideia romântica, ultrapassada, como se fosse simplesmente uma coisa intuitiva. Ora, a própria intuição não é uma simpatia confusa, como defende o Deleuze. E a inspiração, como eu defendi na minha tese de doutorado, ela é um processo de coletar materiais no mundo, processar esses materiais e devolver esses materiais para o mundo em formas, que são as composições finais. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi, tendo sido aluno de Paulo Lima, foi que essa inspiração, ela reflete a reciprocidade entre o compor e o contexto, o que a gente faz e o ambiente em que a gente faz, porque a gente coleta desse ambiente e devolve para esse ambiente. A outra coisa muito importante que eu aprendi é a indissociabilidade entre teoria e prática, porque à medida que a gente pratica essa composição, que a gente mete a mão na massa para criar uma música nova que não existia antes, a gente reflete sobre esse processo e essa reflexão gera teoria. Pode gerar teoria se a gente se dedicar a pegar essa reflexão e fazer ela tomar corpo. E essa teoria gera novas práticas. Então essa indissociabilidade de teoria e prática, ela é um moto contínuo, que pode nunca ter fim. Ela só tem fim quando a gente decide que aquela composição está pronta para jogar para o mundo. Mas, na verdade, no nosso processo criativo, ela continua indefinidamente, né? E aí, o terceiro vetor também, que acaba sendo implicado nessa coisa, é a criação de mundos. Cada nova composição, cada novo processo de imbricação entre teoria e prática, entre reciprocidade, entre compor e o mundo, gera novos mundos que vão ampliando os nossos horizontes. Sem dúvida, o ponto alto das aulas de composição foram as provocações. Nós éramos provocados a colocar a mão na massa, muitas vezes com material aparentemente não ligados diretamente à música, mas que sem dúvida interferiram o nosso fazer musical. Talvez a que mais tenha me impactado tenha sido essa ideia de equilíbrio entre opostos. Então, quando surge a esculhambação, essa capacidade de subverter o sério em humor, através da análise de Jingle Bell Já Acabou o Papel, que é essa criatividade na ressignificação de elementos culturais, em oposição ao meu objeto de pesquisa, que é a saudade, fica bem claro de que são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, de uma mesma identidade. Para mim, fica bem claro, através dessas provocações, de que a composição é um espaço de equilíbrio entre extremos. E, sem dúvida, a esculhambação e a saudade, elas se completam dentro desse contexto. Isso sempre impulsionou e continuará a impulsionar não só a minha pesquisa, mas também o meu fazer musical. E é por isso que eu sou imensamente grato por um ensino de composição que foi muito mais além das partituras musicais, instalando mundos onde antes só havia ideias. Calcinha guerreira do povo brasileira, calcinha guerreira, quero lá, quero